Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos todos que estão aqui. E para você que nos assiste através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e acompanhar a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. A lição número 1 do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Dediquemos alguns esforços à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos ao alto, agradecendo também a contribuição dos nossos irmãos amigos espirituais, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores do invisível que estão sempre colaborando com a sustentação de nossas reuniões, de todo o trabalho que é ofertado por esta bela casa. Então vamos conversando com Jesus. Mestre amigo, nesse instante estamos aqui, neste recinto, ou acompanhando através da internet, mas elevando os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, pensamentos de agradecimento pela oportunidade de estarmos em sintonia com o alto, em sintonia contigo. E depois por tudo que nos será ofertado e o que já chega para nós. Aqui nós já estamos recebendo os cuidados da espiritualidade benfazeja. Aqui, através da página de preparação e logo a seguir do estudo que nos será ofertado, mais motivos de esclarecimento. E se melhorarmos cada vez mais essa nossa sintonia, o que receberemos dará até para ser sentido. Muito nos chega e muitas das vezes nem percebemos. Por isso, mestre amigo, te pedimos também, por favor, que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, porque Ele é tão misericordioso, tão justo e tão bom para cada um de nós
sem distinção. E agradecermos ainda é muito pouco. O que precisamos fazer é utilizar todas as informações recebidas e aplicarmos no nosso dia a dia, fazendo a reforma interior tão necessária para que caminhemos a passos largos para frente. Sempre para frente. Vamos olhar para todas as direções, olhar todos aqueles irmãos que, como nós, estão sedentos de serem melhores. Mas olhando para frente, seguindo, nos melhorando intimamente, ficará toda a tarefa de auxílio para nós e para o próximo de forma melhor. Toca, por favor, a fronte do nosso irmão João, que oferecerá para nós o estudo dessa noite, fruto de todas as suas experiências, de tudo aquilo que ele já interpretou até hoje sobre o Evangelho, e dividirá conosco, mais uma vez, estudando em conjunto, todos nós, uns pelos outros. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão João? Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho, o capítulo 2, que tem o título Meu Reino Não É Deste Mundo. Não, desculpe, eu errei. Acontece. Agora sim. O capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Semana passada, a Marcília nos apresentou um estudo falando sobre os mansos e pacíficos, e para nós caiu hoje o ponto que tem o título A Afabilidade e a Doçura. Aqui tem uma instrução que é de Lázaro, em Paris, em 1861. Ela começa assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo pode dar um verniz dessas qualidades, né? Tem pessoas que realmente têm uma verdade. Não há como confiar infinitamente, definitivamente numa pessoa apenas pela aparência, pelo que ele apresenta, né? Porque muitas das vezes ele mostra, como ele disse aqui, um verniz maravilhoso a respeito disso, da afabilidade, da doçura, mas por dentro ele não é nada daquilo, né? Isso é comum, mais comum do que vocês podem imaginar. Muita gente age dessa forma. Aí ele continua assim: quantos existem cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades físicas, né? Existem algumas roupas que as pessoas, né, conseguem disfarçar, né? Ou se é muito gordo, disfarça gordura; se é muito magro, disfarça o excesso de magreza. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Foi Lázaro que falou isso. Que são doces, contanto que ninguém os moleste, mas que mordem a menor contrariedade. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Agora, não pisa no meu calo, não, porque fica complicado. Comum a gente ouvir isso, né? É o que ele está dizendo aqui: pisou no calo, ele deixa de ser afável, de ser doce. Essas pessoas que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, quando fala de frente, se transforma em dardo venenoso quando fala por trás. Eu me lembrei aqui do Orlando. Orlando tinha
usavam, as pessoas a nossa casa conhece bem quem era o Alano, ele usava uma expressão que nunca ficou na minha mente até hoje, ainda está. Ele dizia assim: os piores vícios que as pessoas têm são os vícios morais, aqueles que estão guardados na mente com ele. Os vícios físicos, gula, acha que ontem fica muito gordo, você precisa emagrecer, isso não consegue esconder, nem com uma roupa, não há roupa que consiga esconder a gordura com a minha, difícil, né? O senhor está muito gordo, você come menos, enfim, esse vício você não consegue esconder, todos conhecem. O fumo, você está fumando demais, então você está bebendo demais, são vícios que você não consegue, manche. Tem muitos vícios e maus hábitos que as pessoas têm que a gente consegue esconder porque são vícios morais. Esses a gente não consegue perceber porque esconde bem. É o que ele fala aqui daquelas pessoas que são afáveis, né? E muito doces, aparentemente, mas por dentro do coração é venenoso. Fala com mel na boca, mas com veneno na realidade no coração. Vícios como maledicência, entre outras coisas, né? As pessoas não conseguem esconder. Conseguem, aí você não percebe isso no indivíduo. Aí eu me lembrei também de uma coisa que foi derivado desse comentário que o Orlando fazia. Eu criei essa expressão que define bem isso, é a mochila dos defeitos e o crachá das virtudes. Conhece, né? Quase todos nós usamos normalmente um crachá, né? Mostrando para todas as pessoas as nossas virtudes, aparentes virtudes, mas até mesmo as nossas virtudes. Muito bem educado, muito gentil, afável, né? Doce. Isso aparece aqui no crachá, mas os nossos defeitos que a gente tem, a gente joga na mochila dos defeitos. Mochila que vai embora com a gente. Quando a gente for embora, essa mochila é espiritual, não é física não. É uma mochila espiritual, ela não é física. Essa mochila, o crachá das virtudes, se forem verdadeiros, também vão junto. Mas o crachá cabe muito poucas virtudes, porque os crachás são pequenininhos, né? Mas as mochilas cabem muitos defeitos, e esses defeitos vão embora conosco quando nós desencarnamos. Isso a gente carrega. Esses a gente esconde para quem convive conosco no dia a dia aqui, mas não para o mundo espiritual. No mundo espiritual, essa mochila vai ser aberta e todos vão tomar conhecimento, né? Das nossas falhas, dos nossos erros, de quem nós somos realmente, né? E outra, então, é uma decorrência daquilo que o Orlando falava, que ele dizia, aquilo que eu falei antes, né? Os vícios morais a gente esconde facilmente, mas os vícios físicos não, do corpo físico a gente não consegue esconder. E o Lázaro continua dizendo assim, isso aqui é interessante, a essa classe pertence ainda também esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados, que são subordinados dele do trabalho, suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que eles se submetem lá fora, porque até quem manda também é mandado de alguma forma, né? Então, quando chega a hora de ser mandado, ele é obrigado a se submeter. Olha só que esse comentário, essa classe pertence a ele, esses homens são benignos fora de casa. Eu ouvi um comentário semana passada que a Marcília fez, eu ia comentar isso com ela, mas eu guardei para mim, para falar hoje. Ser espírita aqui dentro é fácil. Aliás, relativamente fácil. Agora, o nosso problema é que a gente precisa ser espírita lá fora. É no nosso dia a dia, levá-la para fora e atuar lá fora
de acordo com o que a doutrina nos ensina. Aqui dentro é fácil você mostrar tudo isso, não é difícil. Você precisa ser lá fora, no mundo, porque lá que é complicado. Então, ser afável, ser doce, aqui dentro também é muito simples. Lá fora, sinceramente, é difícil. Ser dessa forma aqui enganosa, é fácil também lá fora. Às vezes é fácil lá fora. Mas a gente precisa ser espírita de tempo aplicar esse aprendizado que a gente recebe da doutrina lá fora. Lá no dia a dia, na nossa família. Olha só, olha o complemento que ele diz assim. Essas pessoas não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, eles só conseguem colocar os familiares, impor a autoridade para os familiares ou para os subordinados, mas aos estranhos eles não conseguem. Então, não ousando impor a sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu devido lugar, querem pelo menos ser temidos por aqueles que não podem resistir, os familiares, os filhos, esposa ou marido, né, dependendo da situação, e aquelas pessoas que são subordinados dele no trabalho. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido. Quantos pensam assim? Sem pensar que poderiam acrescentar também o seguinte, com mais razão: e também sou detestado. Muitas das vezes é muito detestado e nem percebe que é detestado. Com justa razão é detestado, até pelos parentes, e sobretudo pelos subordinados, que só obedecem porque precisam, dependem do emprego para trabalhar, então obedecem. Olha só, ele completa assim, é muito curto o nosso tema, completa e diz assim: não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem a ver com isso, trata-se de hipocrisia. Ser afável e doce, disfarçado, é hipocrisia pura. Na realidade, se você não é assim por dentro, não tem nenhum valor, moralmente valor algum. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmentem. Esse não cai nunca no desmentido. Ele é sempre da mesma maneira porque ele é realmente assim. É o mesmo para o mundo ou na sua intimidade. É o mesmo aqui dentro, como é o mesmo lá fora. Eu estou citando com relação à colocação que eu fiz de ser espírita dentro da casa espírita. É relativamente fácil. Precisa ser espírita lá fora. É o mesmo para o mundo e na intimidade. Sabe que se pode enganar os homens pelas aparências. Ao Pai ele não pode enganar, não. Com certeza, e a espiritualidade menos ainda. Então, eu acho que é um treino de vida, a gente precisa ser, na realidade. Eu escutei um comentário, tem pessoas um pouco negativas, que esse mundo está torto. Está não, amigo. Mas não está, não. A gente, quando vê a situação que a gente está passando na nossa cidade, na criminalidade de São Paulo, é igual assim. A gente, quando vê esse tipo de situação, imagina que a gente vive cercado por malfeitores, por bandidos. Não é mesmo. Mas não é. Hoje eu mostrei para minha esposa, eu abri o celular, aí apresentaram uma coisa para nós, né? Foi filmado, aquele jeito que filmou e colocou aquilo na internet, do colibri, viu? Lindo aquilo, né? Lindo e é uma lição maravilhosa, viu? Um colibri num país com neve, frio, muito frio, ele pousou numa grade de ferro lá. Aí o frio foi, congelou, a perna dele ficou presa, ele não conseguiu sair. Os pés congelados. Então o sujeito saiu, foi lá, tentou pegar ele começou a ver, isso foi interessante, começou a tentar se livrar e beliscar a pessoa que estava tentando ajudar, e o sujeito, muito inteligentemente, percebeu que só tinha um jeito de ajudar: trazer para os pés do colibri o calor da mão dele.
para descongelar. E quando ele começou, ele segurou, né, o pezinho do colibri, de repente o colibri percebeu, né, que ele estava sendo ajudado, e sentiu o calor da mão do rapaz e parou de atacar o rapaz. Né? Lição maravilhosa, que tinha um simples colibri, daqui a pouco ele soltou um pouquinho, soltou uma perninha, e quando soltou outra, o colibri foi embora. Veja bem, a gente vive cercado de malfeitores? Não. A gente tem algumas pessoas, malfeitores, nas favelas, nas comunidades, mas a imensa maioria daquela população é de trabalhadores. Eu sempre disse isso, a gente não pode perder de vista. O mundo não está torto, não. A gente tem algumas pessoas nesse mundo que não têm a evolução suficiente, que tem tempo de vida curto nesse planeta, porque a gente está entrando numa fase de regeneração, e muitas dessas pessoas vão sair daqui e vão reencarnar em outros mundos adequados à sua condição moral. Né? Como já aconteceu conosco, não e ao contrário, em tempos passados. Mas o mundo, a maior parte, a imensa maioria das pessoas é de gente honesta, gente correta. Não é de bandidos. Infelizmente, eu hoje escutei um comentário sobre isso. O bem não dá ibope. Infelizmente, você quando vê uma pessoa colocar uma vidraça numa janela, ele não faz barulho, tu nem percebe que foi colocado. Mas vem um dessas pessoas, né, não tão evoluída, joga uma pedra na janela, quebra, faz um barulhão, todo mundo percebe. O bem é silencioso. O mal é o que dá ibope. É exatamente o que a gente vê sobre essas más notícias. Raramente você aparece no jornal, e isso que a gente viu hoje. Essa notícia do colibri, lindo aquilo, né? E é uma realidade. Tem gente que está ali para ajudar. A maior parte das pessoas cuidam, ajudam. Né? Outros não tão ansiosos, são afáveis e doces, mas falsamente. O coração não é tão afável, nem é tão doce. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E eu peço que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus que nos envolve permaneça conosco. Obrigado a todos. Graças a Deus pela oportunidade. Façamos as nossas reflexões em cima de tudo isso que o nosso irmão trouxe para nós. E mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao alto, conversando com Jesus. Mestre, a cada término do primeiro momento de nossas reuniões, após a leitura do Evangelho, vamos nos certificando cada vez mais da bússola renovadora que é este Evangelho bendito, que nos traz direções sobre tudo aquilo que precisamos empreender em nós. Renova nossos pensamentos e atitudes. Basta querermos. Precisamos ter vontade, boa vontade para conosco, para que sejamos individualidades melhores. Nos foi ofertado mais esse estudo e que possamos levar, a partir de agora, em nossos pensamentos, sempre a pergunta lá de foro íntimo: como eu tenho agido comigo e com o próximo? O que tenho pensado? O que tenho falado? É tão bom fazermos esses exercícios. Não somos santos, somos espíritos ainda, necessitando de muito auxílio, e é por isso que nós recorremos a Ti. Mas também para agradecer. E mais uma vez te pedimos, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, tão misericordioso que Ele é, e está nos proporcionando tudo aquilo que estamos recebendo nesta noite. E podemos chamar de presentes o que recebemos. Presente é tudo aquilo que nos causa felicidade e bem-estar.
e melhorarmos o nosso íntimo, traz isso para nós: felicidade e bem-estar. E quando estamos estruturados dessa forma, temos o que de melhor oferecer para nós mesmos e para o próximo. E assim, mestre amigo, por favor, estamos te pedindo, mais uma vez, leve esse nosso agradecimento de reconhecimento a Deus por tudo que Ele nos proporciona. O nosso segundo momento vai chegar, o momento dos passos. Por favor, toca a fronte de cada médium, que cada um de nós nesse momento, e para os irmãos que vão entrar lá na Câmara de Passos, estarão nesse trabalho misto junto com a espiritualidade, que possamos cada um de nós sermos o verdadeiro instrumento da tua paz. E assim, mestre amigo, te pedimos, continue conosco. Nós não temos dúvidas de que tu estás conosco sempre. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua face. E assim terminamos esse nosso primeiro momento desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.